Bom dia a todos os participantes. Eu então prometi que eu falaria um pouco do Umberto Eco, do Nome da Rosa, para vocês ouvirem na minha ausência. Eu tive a ocasião de conhecer o Umberto Eco aqui em São Paulo em diversas ocasiões. A primeira foi um curso que ele deu na USP sobre semiótica, que estava no auge na época. Estou falando dos últimos anos, dos últimos anos 70, né? Último quartal dos anos 70 e começo dos anos 80. E eu gostei muito do curso dele, foi um curso de um mês. Depois conheci no Instituto Italiano de Cultura, onde eu ajudava como voluntária numa série de atividades e tive a ocasião de falar com ele, então, numa recepção que teve, em sua homenagem. E depois, em 81, teve o Congresso Internacional da Semiótica, IASS, que estava também no auge na época, em Palermo. Havia havido o presidente em Viena, ao qual ele não compareceu, e em Palermo, no ano seguinte, ele estava. Então, por coincidência, eu tinha acabado de traduzir junto com o Homero Freitas de Andrade O Nome da Rosa, e tinha saído já na edição brasileira. Então eu conversei com ele, né? Eu perguntei o que ele tinha achado da tradução. Ele falou que ainda não tinha lido, porém, que tinha recebido uma porção de cartas, de perguntas por parte dos leitores. Na época, ainda não se usava o computador. Então, as perguntas eram todas por carta. E nós também, quando tivemos que traduzir o Nome da Rosa, não tivemos acesso ao computador. Então, foi muito mais custoso achar as informações necessárias. E os nomes, não é? A tradução dos nomes, porque em italiano os nomes se traduzem para o italiano e não se deixam no original, ou inglês, alemão, o que seja. Então, é uma dificuldade muito maior, né? Então, eu disse a ele, olha, eu também tive uma série de perguntas por parte dos leitores brasileiros e eu até gostaria de esclarecer algumas com o senhor. E como era uma sessão já depois das comunicações do Congresso em Palermo, ele tinha um pouquinho de tempo à disposição e nós começamos então uma conversa muito interessante, onde ele me falou justamente respondendo às dúvidas dos leitores da versão brasileira. E as dúvidas eram assim: por que o autor escolheu esse nome? Por que o autor deixou textos em latim? Quando foi escrito esse texto? E todas as perguntas que diziam respeito à autoria do texto e não à tradução. Não é? Ele disse, bom, nós somos os tradutores, né? Nós somos os tradutores e a gente procurou explicações das palavras. Agora, os conceitos e as teses defendidas e os episódios históricos envolvidos, isso vai ficar a cargo do autor, não é? Então, eu comecei a perguntar, o que se eu me falo do título? Eu quero adiantar a vocês que aquilo que eu vou falar a vocês, depois o Umberto Eco publicou num texto chamado Post-Scriptum ao Nome da Rosa. Mas ele adiantou muita coisa para mim e eu vou então selecionar algumas, porque são muito longas, não é? As questões são muito longas, selecionar algumas para vocês terem justamente a satisfação da resposta a essas perguntas dos leitores. Quanto à tradução, já vou adiantando, ela não foi tão difícil como achavam, por exemplo, Haroldo de Campos e hoje Ivan de Campos, que é o filho dele, né? Que leram e disseram, bom, mas quer dizer, quase não há neologismos aqui. Quer dizer, eles esperavam que O Nome da Rosa tivesse sido escrito um pouco à moda de Joyce, não é? Com uma série de neologismos, inovações, palavras valise, né? E uma série de outros procedimentos retóricos. Não, quer dizer, a escritura do nome da Rosa é uma escritura que corresponde, na ideia de Eco, a
a escritura de um monge, não é? É Hudson que está contando a história. Então, a ideia dele era utilizar a linguagem do Hudson, quer dizer, uma linguagem correta, rigorosa, com referências a termos latinos, gregos, o que fosse, mas não exatamente a criação de neologismos. Então, nós tivemos essa facilidade, né, de não ter que encontrar correspondente do neologismo em português, mas a gente teve que ser bastante rigoroso quanto à utilização desses nomes eruditos, né? E nós fizemos o possível. Então, é verdade que o livro teve muito sucesso, né? E interessante que nós deixamos alguns textos em latim em função da observação do próprio Eco. Enquanto estávamos traduzindo, ele informou os tradutores que os textos em latim haviam sido escritos num latim macarrônico, justamente para que o leitor italiano conseguisse entender o sentido, pescar o sentido eventual dos trechos e se satisfazer com a aura de antiguidade, uma certa aura de antiguidade que pairava sobre o conjunto. Da mesma forma, ele não traduziu a última frase. A última frase do livro e insistiu, não é para traduzir, é para deixar essa ambiência que foi criada. E, de fato, uma ambiência que tem a ver também com a poesia. Porque ele sabe que Umberto Eco era um grande especialista em Idade Média e ele conhecia a versificação da Idade Média com toda a contagem de sílabas e pés. Então essa frase, essa última frase do nome da rosa, Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos, é uma frase que tem uma sonoridade poética extremamente importante, né? E traduzindo-a, se perde esse efeito. Quer dizer, a obra dele tem esses efeitos poéticos em função da métrica, do ritmo das frases que são utilizadas, tanto em latim quanto em italiano, né? Então, nós conservamos isso na tradução e eu vou passar, então, agora a falar dos elementos que constituíram as perguntas dos leitores e que Umberto Eco adiantou nessa conversa e depois desenvolveu no pós-scripto ao Nome da Rosa. Vocês podem reparar que nas primeiras edições do Nome da Rosa, inclusive em português, não tem o pós-scripto, ele acrescentou mais tarde, né? Bom, então, assim, o Umberto Eco, eu vou começar, vamos ver. Eu acredito que não superará 1 hora a minha apresentação, tá? Desde que eu escrevi O Nome da Rosa, tem chegado uma série de cartas dos leitores. Afinal, elas se referiam a esse exâmetro final em latim. E por que razão esse exâmetro deu origem ao título, né? Bom, aí ele diz assim, de onde tirei esse título, O Nome da Rosa? Vejam vocês, se vê a erudição do Umberto Eco, né? Eu respondo que se trata de um verso de Bernardo Molhacense, chamado De Contemptu Mundi. E o Bernardo Molhacense era um beneditino do século XII, o qual faz variar o tema do ubi sunt, quer dizer, onde estão, de onde veio, tá? Que em francês depois foi consagrado com o son le neige d'antan, do poeta Villon, né? Só que Bernardo acrescentou ao topos corrente qual era esse topos corrente? Era um topos que dizia respeito às cidades famosas, que dizia respeito às belas princesas, que diz respeito aos tempos citados ou correntes. Então, tudo
todas essas referências desaparecem no nada. Então, a ideia de que todas as coisas que desapareceram no tempo, o que nos resta? Resta apenas os nomes. Restam apenas os nomes, restam apenas os puros nomes, né? Nómina nuda temos. Então, ele diz assim, bom, então eu lembro-me que Abelardo usava o exemplo do enunciado nulla rosa est para mostrar como a linguagem era capaz de falar seja das coisas desaparecidas, seja das coisas inexistentes. Dito isso, eu deixo que o leitor tire as suas consequências. Ele faz questão de se dirigir ao leitor inteligente, não é para explicar as coisas para o leitor. Ele vai falar nisso em seguida. Para os curiosos, os meticulosos, os remeleiros e os cerquilhadores, reconheço sim que depois me assinalaram outra versão que dizia o seguinte: Stat Roma pristina nomine. Nomina nuda tenemos. Não era Stat Rosa, Stat Roma. Olha que interessante. Aí ele responde nos seguintes termos. Bem, acontece que um amigo latinista me fez observar que a quantidade da vogal O de Roma é longa, Roma, de maneira que o pé dátilo inicial do exâmetro não poderia funcionar, enquanto tudo funcionaria se em lugar de Roma houvesse Rosa, cuja vogal O é breve, de modo que, mesmo se Bernardo tivesse sido um trapalhão, eu teria tido a obrigação de corrigi-lo. Então tá aí. Rosa pristina nomine. Stat rosa pristina nomine. Agora parece que teve um leitor brasileiro que reclamou aqui, porque aparece remeleiros e cerquilhadores. E daí? Você sabe que o Humberto Eco era irônico também. Ele foi um jornalista de grande ironia, não é? Quer dizer, os textos, por exemplo, Boris Schneider não achava ele um grande jornalista. Ele tinha esse condão de ser irônico, ao mesmo tempo extremamente refinado. Então, para os curiosos, os meticulosos, os remeleiros, né? Aqueles que mexem com remela, e os cerquilhadores são os que praticam o jogo da velha, né? Cerquilha é o sinal do jogo da velha. Então, ele usa dois termos quase que incompreensíveis, né? Para dizer que eles são os chatos, né? São os chatos que falaram para ele que, em lugar de rosa, antigamente existia Roma, né? Então, ele lança as suas setinhas de uma forma extremamente erudita, que alcança ou não o objeto. Quer dizer, se o objeto for pouco estudado, não vai entender nada. Então, o narrador não deve fornecer interpretações da própria obra. Esse é um ponto interessante, que vale para qualquer literatura. Caso contrário, ele não teria escrito um romance, que é uma máquina para gerar interpretações. Isso é muito importante. Então, existem N interpretações possíveis de um romance. Um dos principais obstáculos à realização desse virtuoso propósito é justamente o fato que o romance deve ter um título. Infelizmente, um título já é uma chave da interpretação. Agora vem um capítulo muito interessante sobre os títulos. Vejam vocês. Não é possível esquivar-se das sugestões que geram, por exemplo, títulos famosos como Vermelho Negro do Stendhal, não é? Quer dizer que negro referente ao clero e vermelho referente aos militares. Ou então Guerra e Paz, né? De Tolstói, que se refere à guerra e à paz. Os títulos que mais respeitam o leitor são os que se reduzem ao nome do herói. Por exemplo, David Copperfield, Robinson Crusoe, embora a própria referência a quem se deu o seu nome para o título possa constituir uma ingerência indevida por parte do autor. Então, Père Goriot, por exemplo, do Balzac, né? Ele centraliza a atenção do leitor na figura do velho pai, enquanto o romance é a epopeia também de outros personagens, como Rastignac, Vautrin e etc. Talvez fosse preciso ser honestamente desonesto. Olha que interessante. Tá?
como Dumas, uma vez que está claro que Os Três Mosqueteiros é, na verdade, a história do quarto mosqueteiro. Outra ironia dele, não é uma ironia jocosa, mas é honestamente desonesto, né? Mas se trata de luxos raros. O meu romance tinha um outro título quando estava sendo elaborado, que era A Abadia do Delito. Eu deixei de lado esse título, que fixava a atenção do leitor apenas na trama policial e podia induzir desafortunados adquiridores, outra ironia, à caça de histórias apenas de ação, ou totalmente de ação. E se jogarem, se atirarem sobre um livro, que seria então uma desilusão para eles. Meu sonho era intitular o livro Atso de Melk, não é? Não, Atso. Título esse neutro, uma vez que Atso era a voz que narrava, tá? O Atso. Mas era, você sabe, não é? O discípulo de Guilherme de Baskerville. Mas os editores não esperavam da gente nomes próprios, até mesmo o nome dos noivos, não é? O nome do livro Os Noivos, que é um marco na literatura italiana, não é? Que é considerado o romance que deu origem literária à literatura italiana. O nome inicial era Fermo e Lucia. Fermo, Renzo e Lucia, mas inicialmente o herói chamava-se Fermo. E aí mudou-se para Os Noivos. Então, esse nome Fermo e Lucia foi reciclado de outra forma. Bom, na literatura italiana há poucos exemplos de romances que têm o nome de um protagonista, mas eu vou citar um que é interessante, chama Rubé, escrito por Giuseppe Antonio Borghese, que eu tive a ocasião de traduzir para o português. Eu traduzi para o português e vai ser lançado no ano que vem pela editora Nova Alexandria. Deu muito trabalho porque é um romance grande e se vê citado por Umberto Eco, é porque é um romance sensacional. É um romance que passa pelas duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pela Itália meridional, a Itália setentrional, a história de um jovem que passa por esse tempo, passa por uma série de peripécias, afinal a vida dele acompanha a vida da nação e a vida da Europa. Muito interessante, não é? Rubé. Então, diz ele, esse nome de Rubé ou de um outro chamado Metello, que foi filmado por Mauro Bolognini em 1970 e é um romance do século XVIII, né? Que tem também romance do século XVIII que tem esse nome do protagonista Metello. Então, diz ele, são muito poucos nomes de protagonistas que dão o título aos livros, diante das legiões que ocorrem em outros países, por exemplo, Barry Lyndon, Tom Jones, né, que povoaram outras literaturas. A ideia do Nome da Rosa surgiu-me quase por acaso. E eu gostei dessa ideia porque Rosa é uma figura simbólica tão densa de significados que quase não tem mais nenhum significado. Outra ironia, tá vendo? Ele tem uma forma de escrever jocosa, mas que acerta na mosca, como dizia Antônio Cândido, não é? Rosa mística, a rosa que viveu, que vivem as rosas, o tempo da vida da rosa, a guerra das duas rosas, uma rosa é uma rosa, da Gertrude Stein, os Rosa Cruzes, Obrigada pelas Rosas, Rosa Fresca Lentíssima, etc. Com isso, o leitor ficava devidamente despistado e não podia escolher uma interpretação. E mesmo que tivesse captado as possíveis leituras nominalistas do verso final, lá chegava justamente no final, após ter feito sabe-se lá quais outras escolhas. Um título deve confundir as ideias, não arregimentá-las. Olha que interessante. Não há maior consolo para um escritor de romances do que descobrir leituras que ele não teria imaginado e que os leitores lhe sugerem. Então, isso é uma grande verdade. Eu tive a ocasião de escrever uma vez um conto que foi publicado na revista Cult, e eu recebi, então, de uma leitora uma interpretação muito interessante, uma interpretação muito interessante do conto, na qual eu não havia pensado e nem sequer imaginado. E eu fiquei muito grata a essa leitura. A mesma coisa acontece com Umberto Eco. Ele ficou muito agradecido pelas sugestões, mas
Veja lá, outra frase irônica e contundente. Quando, diz Humberto Eco, eu escrevia obras de teoria, minha atitude para com os resenhistas era de tipo judiciário. Vamos ver que tipo judiciário é esse. E depois, peraí. Entenderam ou não entenderam o que eu quis dizer? Então, para os desenhistas dos ensaios, ele perguntava, afinal, vocês entenderam ou não entenderam o que eu quis dizer? Porque o que eu quis dizer era extremamente importante no ensaio. Agora, com um romance é tudo diferente. Isso é importante para vocês. Não digo que o autor não possa descobrir um tipo de leitura que lhe parece aberrante, mas deveria ficar calado de qualquer maneira. Os outros que se encarreguem de contestá-lo. Então, diz assim, o autor tem que ficar calado. O autor tem que ficar calado. Os leitores é que tratem de contestar ou aceitar a opinião que eles acreditam seja do autor, tá? Com o texto na mão. Por sinal, a grande maioria das leituras faz com que se descubram efeitos de sentido nos quais o autor não tinha pensado. Mas o que significa que eu não tinha pensado? Vejam vocês, um episódio curioso que aconteceu, uma estudiosa francesa descobriu paragramas. Paragramas é uma palavra técnica que significa o emprego de uma letra por outra. Então, paragramas sutis que unem os simples, ou seja, os pobres, com os simples que são as ervas medicamentosas, tá? São chamadas simples. Então, uma leitura francesa descobriu isso, descobriu essa associação curiosa de dois sentidos diferentes dados à mesma palavra. E depois, mais tarde, ela descobre que quando eu falo em simples, não estou falando dos míseros, dos pobres, dos miseráveis, eu estou falando das plantas más. E o que é a planta má? É a heresia. Você vê quantas associações ela fez ao mesmo nome. Eu poderia responder que o termo simples recorre em todos os casos citados na literatura da época, como também a expressão planta má. Por outro lado, eu conhecia muito bem o exemplo de Greimas sobre a dupla isotopia, que nasce quando o herborista é definido como amigo do simples. Então, esse herborista pode ser ao mesmo tempo amigo dos pobres e amigo das plantas más, ou das plantas medicamentosas que podem ser usadas para envenenar. Então, é dupla isotopia, duplo significado. Por acaso, eu não sabia brincar com os paragramas? Eu sabia. Não adianta dizer isso agora, o texto está ali. E ele produz os seus próprios efeitos de sentido. Ao ler as resenhas do romance, eu experimentava um estremecimento de satisfação. Quando encontrava um crítico que citava uma tirada que Guilherme de Baskerville pronunciava no final do processo inquisitorial. Então, a frase, a tirada, a sacada do Guilherme, o mestre do Atzo, era a seguinte: o que vos aterroriza mais na pureza? O Guilherme respondia: a pressa. Amava muito e ainda amo essas duas linhas. Porém, depois um leitor reparou que na página sucessiva, Bernardo Gui, que era o inquisidor, ao ameaçar o celeiro de tortura, diz: a justiça não é movida pela pressa, como pensavam os pseudo-apóstolos, e a de Deus tem séculos à sua disposição. O leitor justamente me perguntava que tipo de relação eu tinha tido intenção de instaurar entre a pressa temida por Guilherme, a pressa dos puros, da pureza, e a ausência de pressa celebrada por Bernardo Gui. Àquela altura, eu dei-me conta que havia acontecido algo de preocupante. A troca de tiradas entre Atzo e Guilherme no meu manuscrito não existia.
aquele breve diálogo for acrescentado por mim nas provas de edição, por razões de estilo, tá? Quer dizer, o estilo exigia que houvesse esse breve diálogo sobre o valor da pureza, não é? E a questão da pressa. Eu precisava inserir mais uma escansão antes de devolver a palavra a Bernardo. Está vendo como a poética é importante? Quando se escreve prosa, isso eu vou acrescentar porque ele foi mencionado por Umberto Eco, deve-se saber que a prosa também tem ritmo. A prosa tem ritmo, as frases têm ritmo em prosa, não apenas em poesia. E isso é extremamente importante para que a leitura seja elegante, tá? Então, a beleza do estilo consiste muito nisso, haver um ritmo também na prosa. Aliás, o Roman Jakobs, que é outro estudioso extremamente preparado, né? Extremamente original, ele deu um exemplo em português. Não se diz Maria e Margarida, se diz Margarida e Maria. Se escreve Margarida e Maria, porque o fluxo da fala é muito mais harmonioso no segundo caso, Margarida e Maria. Não há cortes, não é Maria e Margarida. Isso é importante, muito importante. Então você vê que a escansão significa a contagem dos acentos é extremamente importante. Importante, no caso, na palavra de Bernardo. Naturalmente, enquanto eu fazia com que Guilherme odiasse a pressa, e com muita convicção, por isso eu digo que eu gostei da tirada de Guilherme, havia esquecido completamente que pouco mais adiante Bernardo falaria da pressa. Caso leiam a tirada de Bernardo sem a de Guilherme, não passa de um uso idiomático o que ele diz, tá? O que é uso idiomático? Algo que se espera, né? Que um juiz, no caso, fale. Uma frase feita, como a justiça é igual para todos. Ai de mim! Quando contraposta à pressa nomeada por Guilherme, a pressa nomeada por Fernando fazia legitimamente nascer um efeito de sentido. E o leitor tem de perguntar-se se não estariam eles dizendo a mesma coisa, ou se o ódio pela pressa, expresso por Guilherme, não seria sensivelmente diferente do ódio pela pressa, expresso por Bernardo. O texto está lá e produz os seus efeitos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que ele me disse a respeito do processo, tá? Do processo de escritura e das considerações do próprio autor sobre sua obra, no caso, o romance, não é? Diz ele, então, voltando ao que ele disse antes, é que o autor não deve interpretar, mas ele pode relatar como e por que escreveu. Os assim chamados escritos de poética nem sempre servem para compreender como se resolve aquele problema técnico que é a produção de uma obra. Edgar Allan Poe, na sua filosofia da composição, que vocês todos conhecem, conta de que jeito ele escreveu o poema O Corvo. Ele não nos diz como temos que lê-lo, mas quais problemas ele se colocou para realizar um efeito poético. E definiria o efeito poético como a capacidade exibida por um texto de gerar leituras sempre diferentes, sem nunca se consumir. Então o texto ele tem efeito poético quando ele permite leituras diferentes. Olha que interessante essa colocação, não é? Quer dizer, se um texto é bem escrito, é escrito poeticamente, ele produz muito mais leituras do que um texto escrito uma linguagem corriqueira, normal, sem efeitos. Quem escreve, e eu quero dizer isso, que se refere a um artista em geral, né? Quem pinta, quem esculpe, quem compõe música, sabe sempre o que faz. E quanto isso lhe custa. Ele sabe que deve resolver um problema. Pode acontecer que os dados de partida sejam obscuros, sejam devidos a uma pulsão, a uma obsessão.
sejam algo devido à vontade, ou mesmo a uma lembrança. Depois, porém, o problema se resolve no momento de escrever, interrogando a matéria sobre a qual se trabalha. Matéria essa que exibe suas próprias leis, leis naturais, mas ao mesmo tempo traz consigo a lembrança da cultura da qual ela está carregada. Olha que interessante isso para qualquer escritor. São palavras de grande valor. O que é essa cultura da qual essa está carregada? É o eco da intertextualidade. Então, tá? Quando o autor nos diz que trabalhar no raptus da inspiração, no trance da inspiração, ele está mentindo. Aí ele insiste, não é? Ele é contrário a que a inspiração seja tão importante. É apenas 20%. O resto é trabalho. Eu não lembro de qual de suas famosas poesias Lamartine, por exemplo, escreveu que lhe nascera de um fato só numa noite de tempestade num bosque. Quando foram estudar a biografia do Lamartine, que é um grande poeta francês, não é? Descobriram o quê? Descobriram, depois da morte dele, que as correções e as variantes aplicadas a esse poema representavam a poesia mais trabalhada de toda a literatura francesa. Tá? Então, para vocês verem que a inspiração é um exemplo de que a inspiração não é assim tão fundamental, é apenas um impulso, não é? Bom, agora, vamos dizer assim, outro fator importante na minha obra, no Nome da Rosa, é a questão da Idade Média. Eu tenho uma verdadeira paixão pela Idade Média, cultuo a Idade Média, me formei na Idade Média, aí vem todo um capítulo que depois ele acrescentou ao seu postscriptum, que é longo, não é? E que explica as ocasiões e as ocasiões e as pulsões que ele teve em função desse seu conhecimento da Idade Média. Ele viveu a Idade Média com grande ardor, Umberto Eco. Era talvez um grande medievalista, né? O maior medievalista italiano. E, naturalmente, todas as descobertas estilísticas e poéticas da Idade Média têm repercussão na época contemporânea. E ele trata disso no pós-scripto. Eu não vou resumir aqui, porque é uma questão bastante erudita e exige uma leitura com pausas, não é, para se entender os momentos. Eu vou falar um pouquinho da questão da máscara, tá? Na verdade, não apenas... na verdade, eu não decidi falar apenas da Idade Média, mas sim falar na Idade Média. Olha que interessante. Agora aqui vem, então, a questão da escritura. Falar na Idade Média através da fala de um cronista da Idade Média. Era meu exórdio como narrador, porque eu até então não havia escrito nenhum romance, tá? Envergonhava-me de narrar. Não é? Eu escrevia ensaios, eu escrevia tratados, mas naquele momento, ao escrever o romance, eu sentia-me como um crítico teatral que de repente fica exposto às luzes da ribalta e se vê olhado por aqueles de quem até então havia sido cúmplice na plateia. Olha aí a posição, não é? Do autor, de um narrador de romances, de contos e novelas. Pode-se dizer, era uma bela manhã de fins de novembro, sem sentir-se um Snoopy? E se deixasse Snoopy dizer isso? Ou seja, se a dizer era uma bela manhã de fins de novembro, tivesse sido alguém autorizado a dizê-lo, porque no tempo dele é assim que se dizia, uma máscara. É disso que eu preciso, pensei na época. Então, eu dei de ler e reler cronistas medievais para adquirir seu ritmo, tá vendo? E a sua candura.
Eles teriam falado por mim e eu ficaria livre de suspeitas, mas não dos ecos da intertextualidade. Está vendo? Isso é importante. Quer dizer, a cultura que envolve Humberto Eco é uma cultura da contemporaneidade. E essa cultura interfere no seu ritmo, na candura de cronista medieval. Interfere. Uma, há uma contaminação. Assim, eu redescobri que os escritores sempre, quer dizer, aquilo que os escritores sempre souberam e que tantas vezes nos repetiram. Ou seja, 2 pontos. Os livros falam sempre de outros livros. E cada história conta uma história já contada. Olha que interessante. Tá? Isso é uma frase, por exemplo, do Jorge Borges, né? que será uma das figuras do Nome da Rosa e o autor do Incêndio. Quem sabia disso? Os grandes literatos, poetas da antiguidade, Homero, Ariosto, Rabelais, Cervantes, né? Diante disso, a minha história só podia começar com um manuscrito reencontrado. E aquela também não deixaria de ser uma citação. Assim, escrevi logo a introdução, pondo a minha narração em quarto nível de encaixe, entre 3 narrações. Eu digo que Valé dizia que Mabillon disse que Atsu Tsero. São 3 narrações e a minha narração é a quarta, que se encaixa nessas 3. Eu estava agora livre de qualquer receio. Naquele momento, parei de escrever. Por 1 ano eu fiquei em escrever. Parei por ter descoberto outra coisa que já se sabia, mas que entendi melhor trabalhando, ou seja, descobri que o romance nada tem a ver, em primeira instância, com as palavras. Isso é extremamente importante. Vejam bem o que ele diz. Ele está revolucionando a arte de escrever um romance. Em primeira instância, o romance nada tem a ver com as palavras. Escrever um romance é uma tarefa cosmológica, como a relatada pelo Gênesis. Temos que escolher algum modelo. Escolha o modelo da Gênesis. O romance, enquanto fato cosmológico, ele tem que criar um mundo. Para escrever o romance, é preciso, primeiramente, construir um mundo. Olha que interessante. O mais possível, um mundo mobiliado, até nos mínimos detalhes. Isso é importante para quem for escrever o romance, ou quem for analisar um romance. Se construísse um rio, 2 margens, na margem esquerda pusesse um pescador, e se a esse pescador eu atribuísse um gênio irascível, uma ficha policial pouco limpa, aí está. Eu poderia começar a escrever, traduzindo em palavras aquilo que não pode acontecer. O que faz um pescador? Pesca, etc. Há peixe, não há peixe? Vou criando o mundo, vou criando esse mundo. E o que o pescador pesca vai fazer com que ele se vá para casa alegre. Ou não há peixes, então. E visto que ele é irascível, pode ser que fique bravo. Pode ser que quebre a vara. Não é muito, mas já é um esboço. Porém, existe um provérbio indiano que diz: senta na margem do rio e espera. O cadáver de teu inimigo não demorará a passar. E se de fato a correnteza trouxesse um cadáver, visto que essa possibilidade encontra-se na área intertextual do rio? E aí? Aí o que fazer? Ele irá fugir? Irá fingir que não viu o cadáver? Sentir-se-á com o rabo preso, uma vez que no final o cadáver é justamente do homem que ele odeia? Por ser irascível, ficará furioso por não ter podido ser ele a vingar-se conforme desejava. Aí que está todas as conjecturas. Estão vendo? Foi suficiente mobiliar um pouco o seu mundo e já surgiu o começo de uma história. Porém, prestem bastante atenção. Ao lado do começo da história, também há o começo de um estilo. Porque um pescador que pesca deveria impor-me um ritmo narrativo lento, fluvial, escandido na espera, que deveria ser paciente, mas também nos sobressaltos de sua ira impaciente. O problema é construir um mundo e as palavras virão quase que por conta própria. É expressão latina, dos sábios latinos. Rem
tene, verba sequentur. Tenha a coisa, as verbas seguirão. O contrário, creio, daquilo que acontece com a poesia. Na poesia é verba tene, res sequentur. Então, tenha as palavras e as coisas seguirão. Então, no caso, a escrita do romance é o contrário da escrita da poesia. Isso é muito importante, tá? Para vocês saberem. Então, essa diferença entre o mundo que se cria no romance e as palavras que seguem é diferente das palavras que se criam e as palavras que vêm em primeiro lugar e que criam a poesia, tá? As coisas acontecem depois das palavras em poesia. Então, o primeiro trabalho que Umberto Eco teve foi dedicado à construção. A construção desse mundo. Aí vem toda a explicação de como ele construiu esse mundo, outra vez, vamos dizer assim, retirando da Idade Média exemplos de personagens, das ações dos personagens, da roupagem das personagens, etc. É preciso criar, porém, certas restrições para poder inventar livremente. Vejam vocês que coisa importante é essa. Em poesia, a restrição pode ser dada pelo verso, tá? Você tem que escrever em verso, você tem que escrever com a rima, por aquilo que os contemporâneos chamam de respiração conforme ouvido. Quer dizer, muitas vezes, hoje em dia, se diz a expansão do meu tempo é dada por minha respiração, ou é dada pelo comprimento do respiro. Não é? Afinal, é uma restrição que se aplica à poesia. Na narrativa, a restrição é dada pelo mundo subjacente. Olha que interessante. Isso não tem nada a ver com realismo. Pode-se construir um mundo de todo irreal, onde há burros que voam, princesas que ressuscitam, mas é necessário que aquele mundo puramente possível e real exista, segundo estruturas definidas desde o início. É preciso saber se é um mundo onde uma princesa possa ser ressuscitada pelo beijo de um príncipe, ou também pelo beijo de uma bruxa, ou se o beijo de uma princesa volta a transformar em príncipe não apenas os sapos, mas também os tatus. Tá. Você vê que ele sempre é jocoso, não é? Nos seus exemplos que são elucidativos. Mas também existe a história, com H maiúsculo, que faz parte do meu mundo. E é por isso que li e reli tantos cronicões medievais, e lendo-os me dei conta que deviam entrar no romance. Também coisas que no início sequer havia imaginado, como as lutas pela pobreza ou a Inquisição contra os Fraticelli. Aí vem toda a história dos Fraticelli, e eu não vou então me deter sobre isso, porque também exige uma leitura atenta e uma contemplação. Então, eu fiz uma série de leituras. Descobri que um franciscano do século XIV, do século XIV, mesmo sendo inglês, não podia ignorar a disputa sobre a pobreza, e especialmente se era amigo ou seguidor de Ockham. Entre parênteses, devo dizer que no início eu havia pensado que o investigador teria que ser o próprio Ockham, mas depois deixei isso de lado e me detive no Guilherme de Baskerville, que é o inglês. Porém, por que tudo? Agora, uma das perguntas que os leitores fizeram, quando, em que tempo, em que época se localiza o romance? Então, tudo acontece no fim de novembro de 1327. Olha a data aí, né? A data que é a época em que o romance se desenvolve, a história narrativa se desenvolve. Ora, por que eu escolhi novembro? Porque em dezembro, Michele de Cesena já se encontra em Avignon. Então, agora vem a história, com H maiúsculo. Aí está o que significa mobiliar o mundo em um romance histórico. 2 pontos. Alguns elementos, como o número dos degraus, dependem de uma decisão do autor. Outros, como os movimentos de Michele, dependem do mundo real.
que, por acaso, nesse tipo de romance, coincide com o mundo possível da narração. Então, há uma licença para o autor e há uma exigência para com a história. Novembro era, porém, cedo demais. Na verdade, eu precisava de matar um porco. Por quê? Pelo simples fato de eu poder enfiar um cadáver de cabeça para baixo dentro de um barril de sangue. E por que essa necessidade? Porque a segunda trompa do Apocalipse dizia, etc, etc. Eu não podia certamente mudar o Apocalipse. Ele fazia parte do mundo. Ora, muito bem, acontece que eu informei-me convenientemente, fiquei sabendo que os porcos se matam somente na época do frio. E novembro podia ser cedo demais, a não ser que eu colocasse a abadia numa montanha, de modo a já ter neve em novembro. De outra forma, a minha história poderia ter acontecido na planície. Mas ela aconteceu no alto da montanha por causa da necessidade de neve e por causa da necessidade de matar o porco em novembro. É o mundo construído que nos dirá de que modo a história terá que se desenvolver. Todos me perguntam, por qual eu tive meu Jorge? Evoca o nome de Borges. E por qual motivo Borges tem que ser tão malvado? Eu realmente não sei. Eu queria um cego que guardasse uma biblioteca. E a biblioteca, mais o cego, só pode dar em Borges. Mesmo porque as dívidas se pagam. Outra tirada irônica, não é? Onde ele homenageia Jorge Luiz Borges, não é? O grande Borges da Argentina, que era um estudioso e era bibliotecário, passou a vida dele inteira como bibliotecário e ficou cego, não é? Vocês conhecem a história do Borges. Então ele diz assim, eu escolhi ele como sendo um monge da biblioteca, e ele é malvado porque o romance o exigiu, e eu estou pagando com isso o tributo à influência de Borges, não é? Além disso, é graças a comentários em miniaturas espanholas que o Apocalipse influencia toda a Idade Média. Porém, quando eu coloquei Jorge na biblioteca, ainda não sabia que ele era o assassino. Por assim dizer, foi ele que fez tudo sozinho. E que ninguém pense ser esta uma posição idealista, entre aspas. Como quem dissesse que as personagens têm uma vida própria e o autor, como quem em transe, as faz agir conforme elas lhe sugerem. Não é isso que acontece. Não transformem isso num clichê. São bobagens dignas de caírem na redação de um exame do Enem. O exame do Enem, em italiano, chama-se exame di maturità. Não é? Então, também outra seta que ele lança, não é? Quer dizer, são lugares comuns que não podem ser adotados. Quer dizer, exigem, sim, algumas consequências às personagens do romance, mas não fazem com que o autor perca o controle sobre elas. Né? As personagens não têm a vida própria e o autor não as faz agir de acordo como elas lhe sugerem. Há casos que exigem uma determinada sequência, outros não. O autor não pode perder o controle sobre o que está escrevendo. Bom, era isso que eu queria dizer a vocês, não é? É um convite à leitura desse pós-scriptum, que, conforme eu dizia a você, mais tarde foi publicado nas outras edições do Nome da Rosa, e é elucidativo, não é? Elucidativo, e a conversa que eu tive com o Umberto Eco foi extremamente relevante, não é? Extremamente relevante. Ele me adiantou uma série de questões que ele haveria de tratar no pós-scriptum, e eu fiquei extremamente satisfeita, inclusive com a nossa tradução. Quer dizer, eu achei que nós adequamos aquilo que ele pretendia. Agora eu soube depois que
houve traduções dos textos em latim macarrônico que haviam sido apostos por Umberto Eco na primeira edição, na sua edição, e eu não recebi a tradução, não sei, não comento, não vou comentar, mas um romance não exige, no caso de Umberto Eco, nem nota de rodapé e nem tradução dos textos latinos que voluntariamente por ele foram escritos em latim macarrônico, para que houvesse um simulacro de compreensão por parte do leitor latino, né? Latino-americano, ou espanhol, ou português, não é? Ou mesmo do leitor falante de línguas que tem um contingente grande de termos latinos na sua etimologia, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu recomendo a vocês demais a leitura do livro. O livro continua extremamente relevante e eu costumo dizer isso aos alunos, que é uma ficção de suspense, uma ficção de suspense filosófico, tá? Ele consegue lidar com questões filosóficas em termos de suspense. E o leitor não para de se interessar. O interesse do leitor é contínuo. Então, boa leitura e eu espero ter contribuído para o vosso encontro. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.